E aí galerinha do YouTube, aqui é o canal Educagalo, estamos aqui em mais um vídeo falando sobre educação. Temos aqui o nosso convidado especial Renan, professor de Sociologia. Gostaria de te apresentar, Renan? Opa, e aí galera? Seguinte, meu nome é Renan, né? Como o André já falou, sou professor de Sociologia e História aqui no Galo este ano, né? E gosto muito da área da educação, hoje é onde me vejo trabalhando. E tenho, né, claro, outros afazeres aí, gosto muito da área da música, curto também a área do audiovisual. E estamos aí para falar um pouquinho sobre educação, né? Sobre educação, Renan. Vamos começar com algumas perguntas então? Opa! Vamos lá. O que é a educação para você, Renan? Então, André, a educação ela pode acontecer, né, em qualquer espaço, por exemplo, né? Ela não é uma exclusividade da escola. A educação, então, é todo o processo quando um grupo de pessoas está passando cultura, transferindo cultura, conversando, né? E eles estão ali numa discussão cultural. Eu estou educando alguém, eu estou passando para alguém, eu estou socializando com alguém. Então, por exemplo, uma mãe que vai conversar com o filho para falar sobre, olha, você tem que usar a colher assim, ela está educando, né? Seja para qual for o motivo, ela está educando. Assim como, né, a escola, quando vem, né, com os conhecimentos científicos, por exemplo, ou no nosso caso, uma escola integral, que vai trabalhar daí projeto de vida, nós estamos trabalhando como educadores, né, tentando formar, na verdade, a questão do ser mesmo. Então, a educação, ela é um espaço de aprendizado, é um espaço de apropriação cultural, né, até muitas vezes de imposição cultural, que é muito preocupante daí se a gente pensar sobre essa imposição cultural que muitas vezes recai, né? Então, você está aqui na escola, você vai ter que aprender isso, que isso é a única coisa certa e todo o resto, né, não presta. Calma, né? O conhecimento, ele existe em várias partes do mundo e aí, é claro, nós aqui, nós priorizamos o conhecimento científico, mas nós podemos usar, inclusive, o senso comum para dar uma aula depois de chegar no científico, né? Então, as formas de conhecimento, elas são válidas. E a educação acontece até numa igreja, por exemplo, que não é um espaço de cunho científico. Entendi. Como vemos também, o povo fala muito que educação é só ensinar a cultura. Não é uma forma muito genérica de ser aplicada a isso? Olha, quando eu estou, né, trabalhando um ponto cultural com alguém, por exemplo, algum estilo musical, né, ou um tipo de arte, por exemplo, é uma forma de educação. Né? A educação ela é ampla, né? E aí eu posso educar para uma função X ou Y. Então é claro que a educação ela compreende uma explicação geral como também algo mais específico, né? Mas se eu pegar o Durkheim, por exemplo, que é um sociólogo antigo aí, né, já dos primeiros sociólogos que a gente vai ter, ele vai lembrar que o processo da educação, por exemplo, é o processo da educação da geração adulta ensinando as crianças a como se portar na sociedade, por exemplo, né? E assim, é uma visão também que a gente poderia dizer, nossa, genérico, mas ela compreende o que está acontecendo também. Porém, eu diria que dá para existir educação não só entre os adultos para as crianças, mas entre crianças e crianças, entre adultos e adultos e tudo mais, né? Nós podemos lembrar que a educação também está ali. E como você vê a educação sendo aplicada no nosso Brasil hoje? A educação no Brasil hoje? Vejo num sentido, André, que falta muito ainda estruturalmente, tá? No ponto de vista da estrutura escolar, nós estamos falhando muito, né? Acredito eu que as salas de aula já deveriam estar equipadas com tecnologias, né? Para que permita, inclusive, que o aluno seja um pesquisador ali naquele momento, né? Então, eu passar uma provocação sociológica, uma provocação da história, uma provocação filosófica e o aluno tem que pesquisar. E aí? Onde eu vou achar? Como eu vou achar? Fazer perguntas que façam com que ele não possa entrar num primeiro site e encontrar. Sabe, isso daí eu faria o quê? Como vocês já fazem isso, né? Muitas vezes aquilo que fica na cabeça, eu preciso entender, você corre atrás, não é? Sim. Então, assim, isso daí eu acho que falta muito e eu acho que a tecnologia ela estaria aí para nos ajudar. Hoje o que eu tenho muitas vezes, um livro didático na sala de aula, que é o único recurso que eu vou ter, que é um tipo só, uma só fonte, né, de história, né, uma só fonte aí pra gente pensar, que é aquele livro. Eu não tenho, por exemplo, como eu poderia achar na internet 5 visões sobre o mesmo ponto, o que me ampliaria o debate. Inclusive eu poderia ver aquele que pensa de um jeito e de outro jeito, uma coisa que é muito interessante na educação, né, porque há uma linha hoje pensando que a educação ela tem que seguir só um caminho, né, e a educação ela é múltipla, e não tem, por exemplo, educação neutra.
Não tem nenhum professor que vai chegar na sala de aula e não vai passar ideologia. Isso é bobagem. A ideologia, quando eu falo minha aula não tem ideologia, eu já estou expressando uma ideologia. Tá? Eu já estou expressando um ponto que eu já questionaria tranquilamente, porque a ideologia ela está ali. Então, hoje a educação no Brasil, inclusive, vem passando por um processo que é muito perigoso. Estão atacando nós professores como sendo pessoas que estão doutrinando o mundo para o mal, tá? E aí eles escolheram o mal, né? E eles já estão achando que nós estamos doutrinando. Aí é uma coisa perigosa. Perigosíssima. Limitar o trabalho do professor a só isso. Eles esquecem de todo o resto que existe no campo da educação, né? E limita a gente a só um propagador de uma determinada ideologia, né? O que muitas vezes é o senso comum falando, porque nenhum deles veio assistir a nossa aula, né? Então é muito legal que a gente perceba que o senso comum ele está aí, está sendo propagado. E é claro, né? Eles falam que todos os livros, por exemplo, da área de humanidades são pautados no comunismo, mas se esquecem muitas vezes que nós temos teóricos da área de humanidades que são extremamente liberais, e eles fingem que não. Então é essa a preocupação que eu tenho, né, quanto à educação no Brasil hoje. Ok. Falando sobre tudo isso agora, você já deu o seu ponto de vista, agora o que você mudaria na educação? Lembrando que a educação não é só um modo de ensinar. Olha, particularmente para mim a escola, né, eu sigo alguns autores na hora de fazer uma leitura teórica, eu vejo as escolas como espaços para reproduzir corpos dóceis, tá? Sigo uma linha que segue Michel Foucault, né, Arrego, né, alguns autores que vêm nessa linha, lembrando que a escola está aí muitas vezes para doutrinar as pessoas num sentido de transformar em corpos dóceis. Dóceis para quem? Para o mundo do trabalho, né? Dóceis para questão política, dóceis para não saber questionar. Então a hora que a sala aperta, eu mando aqui, vocês obedecem, e só isso. E aí em nenhum momento eu abro espaço. Se eu pensar, as escolas ainda reproduzem essa via, que é muito preocupante, porque ela é uma via que limita as possibilidades. Sem contar que é assim, a questão que daria para a gente aproveitar muito mais esse protagonismo dos alunos, tranquilamente. Seria uma categoria muito simples de se trabalhar, daria para a gente trabalhar mais, por exemplo, com debates, tranquilamente, daria para a gente trabalhar mais com o aluno sendo aquele que vai trazer a informação, daria. Claro que nós precisamos mudar muita coisa, nós precisamos ter alunos também mais interessados, mas é legal que existem escolas no mundo, né, inclusive no Brasil, em que a questão das aulas, 9 aulas, as carteiras uma atrás da outra, essas carteiras aí, coisa de revolução industrial, tá? Muito interessante que a gente consiga perceber, né? Você fica atrás um do outro, lembra o filme do Chaplin, né? Se a gente parar para pensar, lembra lá tempos modernos do Chaplin, você fazendo o mesmo trabalhinho, e ai daquele que fugir do trabalho, né? Então assim, toda essa estrutura, ela foi pensada não para uma escola protagonista, por exemplo, não para um jovem autônomo de fato. E para criar esse jovem autônomo eu precisaria criar outros contextos, tá? E aí, para mim, assim, autores que me chamam a atenção, eu vou lá de Bakunin, na educação integral dele, até ir passando por vários outros autores. Hoje, por exemplo, citariam o Silvio Galo, né, que está aí na Unicamp dando aula. Então nós temos autores que pensam a escola e percebem a escola e sabem dizer muitas vezes também a questão até do pessoal democrata para a educação, né? Quando eu fiz a especialização, me lembro bem que o professor ele citava muito para a gente essa questão das assembleias escolares. Eu já apliquei assembleia com vocês, por exemplo, né? Então assim, todo esse ponto eu acho que é interessante, porque como que eu vou ensinar a pessoa a sair autônoma se eu deixo ela todo dia de cabecinha para baixo e ela nunca pode me responder nada, ela nunca pode divergir nada, tá? Então assim, a escola precisa aprender a lidar com as diferenças, precisa aprender a lidar com o jovem do século XXI, que não é o do século XIX e que no século XX funcionou, beleza? Então não adianta eu falar no meu tempo, no meu tempo, no meu tempo. Tá, no seu tempo, mas algumas pessoas do seu tempo muitas vezes reproduziram discursos de ódio e nós temos, por exemplo, para aquelas pessoas que vangloriam só o passado, nós temos uma notícia chocante.
que a maior parte dos discursos de ódio que saem nas redes sociais, as fake news, a maior parte que sai de fake news, não do discurso de ódio, desculpem, né, são reproduzidas por idosos. Eles estudaram naquele tempo glorioso e eles reproduzem um monte de fake news. Ou seja, eles estão habilitados, eles estão sabendo usar o conhecimento que se propaga na internet? Eis uma dúvida, tá? É um questionamento aí para gente deixar pelo fim. No fim. Então, obrigado, Renan, pelo seu depoimento sobre educação. Opa. E estamos terminando por aqui, galerinha. Obrigado. E é isso aí. É pauleira, velho!